Senhoras e senhores, estamos aqui então reunidos para falarmos hoje sobre as mutações da administração pública na nova ordem mundial. O mundo está mudando, o mundo está passando por transformações e as ciências e também a administração pública precisa mudar. Então, o nosso assunto de hoje vai tratar dessas transições da administração pública e suas adequações para os novos momentos. Ok? Vamos ao próximo slide. Bem, nós vamos começar então a nossa caminhada do tema na crise do petróleo de 1973, que foi responsável por deflagrar os mecanismos que vieram a provocar o esgotamento do modelo antiquado de intervenção estatal nos moldes burocráticos. A crise econômica mundial, que teve seu início nessa mesma década de 70, pôs fim à era de prosperidade que havia sido iniciada no pós-Segunda Guerra Mundial. A crise foi ainda potencializada em função da própria crise mundial que se agravou ao longo dos anos 80. Então, além da crise do petróleo de 73, a crise econômica mundial de 80 foi agravando ainda mais os modelos de administração pública. E nessa mesma década de 80 foi marcada por um grande período recessivo nas economias da maioria dos países Baseado no modelo econômico proposto por Keynes, onde a maioria dos governos encontravam dificuldades para se estabilizar, governos que encontravam crise de governabilidade, que demonstrava a própria incapacidade de governar e em resolver problemas de cunho econômico e social, principalmente em responder à emergência da globalização e das próprias inovações tecnológicas, da qual as profundas transformações que ocorreram na economia e no setor produtivo também vinham solicitando a boa administração do Estado. Na América Latina, durante os anos 80 e 90, dois processos seguiram rumos mais ou menos paralelos. Um deles foi o ajustamento estrutural da economia e a reforma do aparelho administrativo do Estado. Observa-se ainda um terceiro processo que nós podemos falar, que é a democratização, composta de uma variedade de medidas para fortalecer, na verdade, a sociedade civil. É importante frisar que se tenha consciência do objetivo da reforma, que na concepção de alguns autores é a construção de instituições
que deem poder ao aparelho do Estado para fazer o que deve fazer e o impeçam de fazer aquilo que ele não deve fazer. A reforma do Estado deve ser concebida em termos de mecanismos institucionais pelos quais os governos possam, na verdade, controlar o comportamento dos agentes econômicos privados e os cidadãos possam controlar os governos. Foi na década de 80, que os Estados Unidos deram início à implementação de reformas administrativas, considerando o modelo gerencial importado principalmente da iniciativa privada. A verdadeira reforma da gestão pública ela só vai ganhar impulso a partir de 1980, com o discurso neoliberal e com a eleição de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro da Inglaterra, e dos republicanos de Ronald Reagan, dos Estados Unidos da América. Esses foram responsáveis por implementarem as primeiras reformas no antigo modelo, logo no início da década de 80. Considera-se a Grã-Bretanha o grande laboratório das técnicas gerenciais aplicadas, da qual, seguindo esta tendência, outros países começaram a ensaiar o início das reformas de seus estados. O thatcherismo pode ser qualificado por algumas medidas organizativas e administrativas que, por sua vez, caracterizam a nova administração pública. Nós podemos sintetizar, junto com alguns autores, algumas características, que são a descentralização do aparelho do Estado, a privatização das estatais, a terceirização dos serviços públicos, a regulação estatal das atividades públicas, conduzidas, obviamente, pelo setor primário, uso de ideias e ferramentas gerenciais advindas também do setor privado. A partir da avaliação das reformas econômicas realizadas em países como o Chile e México, especialistas se reuniram chegando a um consenso quanto à eficiência das reformas orientadas para o mercado, denominado Consenso de Washington. Vamos então ao próximo slide. É importante deixar ressaltado, senhores, ainda que as 10 medidas baseadas em experiências do Reino Unido e de outros países e geradas para a implementação das reformas, elas foram sintetizadas por um economista chamado John Williamson. Ou seja, o ajuste estrutural do déficit público, a redução do tamanho do Estado, a privatização das estatais, a abertura ao comércio internacional, o fim das restrições ao capital externo, a abertura financeira às instituições internacionais, a desregulamentação da economia, a própria reestruturação do sistema previdenciário e o investimento em infraestrutura básica e também a fiscalização dos gastos públicos. Foram medidas que não surgiram aleatoriamente, elas foram baseadas em estudos prévios, principalmente de economistas, de um economista considerado importante na época. A nova administração pública ela foi implementada em resposta a uma crise fiscal
né? Crise, principalmente a crise do modelo burocrático, responsável pela administração do Estado e também pelo modo de intervenção do Estado com os problemas que se apresentavam na época. Em resumo, a transformação da cultura burocrática que permeava a administração pública brasileira, incutindo uma nova cultura, buscava incutir essa cultura, na verdade, gerencial. O termo cidadão-cliente, né, ele é utilizado, inclusive, como forma de se aproximar da lógica do mercado. Esse processo ele vai se referir à aplicação das ideias e ferramentas de gestão mais recentes do setor privado, que vão ser adaptadas ao setor público, englobando, por exemplo, os programas de qualidade, a reengenharia organizacional, a administração participativa e outras. Um dos objetivos do modelo gerencial ele vai se relacionar na definição da forma de propriedade e gestão das instituições públicas, considerando como estatal o núcleo estratégico e as atividades exclusivas, e o público não estatal os serviços exclusivos, que podem ser atividades cuja produção são voltadas para o mercado, podendo ser inclusive, como é que eu posso dizer, privatizadas. Ok? Vamos ao próximo slide. No Brasil, as propostas da vertente gerencial elas foram concebidas e implementadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002, com a presença ativa do ex-ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. O fato de a vertente ter se tornado hegemônica a partir do momento em que a Aliança Social-Liberal alcançou o poder e implementou a administração pública gerencial foi importante para a implementação dessas mudanças. A administração pública gerencial tem como principais objetivos aprimorar as decisões estratégicas do governo e da burocracia, oferecer condições que garantam a propriedade e o contrato, para que se promova um bom funcionamento dos mercados, garantir autonomia e capacitação gerencial do administrador público, certificar a democracia através da prestação de serviços públicos voltados para o cidadão cliente e controlados, obviamente, pela sociedade. Veja que o estilo gerencial ele é muito bem adaptado ao novo panorama global. Se adapta muito bem à própria globalização, né, senhores? Então vamos ao próximo slide. É importante deixar frisado que todas essas mudanças gerenciais elas são feitas para atingir algum objetivo, né? E as características para atingir esses objetivos de uma nova administração pública baseada num sistema gerencial, um sistema moderno, um sistema gerencial, na verdade, ela vai buscar a administração, vai buscar dentro da administração pública, né, uma administração mais profissional, autônoma e organizada em carreiras,
vai buscar uma descentralização administrativa, proporcionar maior competição entre as unidades administrativas e a disciplina e parcimônia no uso dos recursos, principalmente. E vai também trabalhar com indicadores de desempenho mais transparentes. Essa é uma proposta gerencial de um sistema gerencial válido, importante para que o Estado se remodele e possa ser mais competitivo dentro do cenário global. Então, fechamos por aqui. Até um próximo encontro e até mais. Tchau, tchau.